Oi, minha gente! Tá começando mais um Pode Dar Negócio, o nosso podcast. Você já sabe, né? Começou, a gente vai aprender coisa nova juntos. Hoje o tema é bem interessante, viu? Fiquei aqui pensando, será que dá para despertar o interesse para o empreendedorismo desde cedo? Como é que a gente faz para que esses jovens tenham esse comportamento empreendedor? É interessante, né? Bom, para nos ajudar a explicar sobre esse assunto, eu estou com dois convidados aqui, mas antes de apresentá-los, você já sabe que no site do sebrae.com.br/Pernambuco você encontra esse conteúdo e outras informações referentes aí ao mundo do empreendedorismo. Então vamos embora, que para nos ajudar a entender sobre educação que transforma, essa educação empreendedora, a gente recebe aqui Daniel Paixão, que é empreendedor que vive para gerar um legado de impacto no Brasil. Ele está à frente do Hub Periférico, uma consultoria de alta performance e impacto periférico que atua em educação, sustentabilidade, inovação aberta e aceleração dos ODS. Seja bem-vindo! Obrigado. Para mim é uma grande oportunidade estar aqui hoje no Pode Dar Negócio, trazendo um pouco da minha trajetória enquanto um jovem empreendedor social que também busca cada vez mais impulsionar que novos jovens consigam compreender as suas capacidades e, sendo assim, se transformarem em pessoas que, como Paulo Freire fala, né? Que quando a educação te transforma, você pode transformar o mundo. Para mim é um prazer estar aqui hoje. Obrigado. O prazer é nosso e a gente já está interessado em conhecer mais sobre o projeto que Daniel trabalha. A gente vai saber tudo nessa conversa. E aqui com a gente também Samanta Farias, que é administradora com experiência em gestão financeira, comunicação, relações públicas, gestora de equipes, MBA em gestão financeira e especialização em comunicação empresarial. Seja bem-vinda. Obrigada. Que coisa boa. Para começar, Samanta, queria que você pudesse explicar para a gente o que é isso, educação empreendedora. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Principalmente falando de um projeto no qual eu acredito, né? No qual o Sebrae Pernambuco, né? Investe bastante, porque a gente acredita no potencial dos jovens, né? São nossos futuros clientes, né? Então, o projeto Educação Empreendedora é um projeto que existe há mais de 10 anos em todo o Brasil, né? No qual a gente já conseguiu atingir mais de 5 milhões de estudantes, mais de, enfim, diversos municípios no Brasil inteiro. E é um projeto no qual a gente quer incentivar os jovens a ter essa cultura do empreendedorismo e da inovação por meio de palestras, cursos, oficinas, desafios. Então, a gente quer transparecer para o jovem, né, quer, enfim, mostrar para eles que o empreender não é só sobre ter negócio, né? O empreender é sobre ter atitude, é sobre ter iniciativa, é sobre ter criatividade, pensar fora da caixa, realmente encontrar soluções para problemas. Então, é esse o nosso grande objetivo, é a gente despertar o protagonismo, né, que existe em cada jovem para que eles possam, né, se vislumbrar como futuros empreendedores e bons profissionais qualificados no mercado de trabalho. É esse o nosso grande objetivo. Coisa boa. E Daniel, ele vive na prática esse projeto. Daniel, explica para a gente o que é o Hub Periférico, de que forma esse projeto atua no seu dia a dia e na vida de outros jovens também. Então, o Hub Periférico, quando a gente cria, quando eu criei, assim, junto com outros amigos meus, foi muito com esse objetivo de como que nós, enquanto jovens, podemos desenvolver uma solução de impacto que consiga gerar um melhor acesso à educação, ao desenvolvimento de projetos de tecnologia, ao desenvolvimento de pesquisa, tudo focado para o impacto comunitário, o impacto social. E aí o Hub Periférico, ele surge dentro de uma organização que eu também cofundei, chamada Associação Fruta de Favela, que eu criei quando eu tinha 14 anos de idade, dentro da minha escola. Porque aqui em Pernambuco nós temos, nas escolas públicas estaduais, um projeto chamado Protagonismo Juvenil. E aí cada escola tem seu grupo de protagonismo. E aí na minha escola eu fui o jovem que fundei o protagonismo, né, junto com a equipe escolar, com mais 20 outros jovens. E aí a partir do protagonismo que eu entendi a importância de ser cada vez mais uma pessoa ativa na minha comunidade. E aí foi quando eu encontrei no empreendedorismo social, na perspectiva de desenvolver ações com impacto ambiental, em Maraguapião, onde eu morava, esse local de transformador da educação. E aí, a partir disso, eu vou crescendo, desenvolvendo vários projetos. É quando eu conheço o Sebrae. E já existe há quanto tempo o Hub Periférico? O Hub Periférico, enquanto empresa hoje, existe há 3 anos. Mas a minha trajetória enquanto empreendedor social, eu comecei com 14 anos de idade, dentro de uma escola pública. E aí eu vou crescendo, vou criando várias ações, vários projetos de transformação social, aliado à tecnologia, que faz com que eu me torne um adulto
né? Hoje eu tenho 24 anos de idade e ainda sou jovem, né? Ainda estou nesse processo de desenvolvimento. E aí, há 3 anos atrás, eu criei o Hub Periférico, nessa coisa da gente desenvolver projetos, ações com ciência, tecnologia, inovação e com educação para transformar as comunidades. Perfeito. E é isso que a gente está hoje trabalhando. Samantha, você falou uma coisa que eu quero que a gente converse um pouquinho também, que esse olhar empreendedor não é só voltado para, eu quero abrir uma empresa, mas que você, estimulando o empreendedorismo nesse jovem, você estimula outro tipo de comportamento que ele aplica na vida. Quais seriam esses comportamentos? De que forma estimular esse empreendedorismo desde cedo ajuda esse futuro adulto? Então, é muito comum a gente falar, né? Tá muito em alta a questão das soft skills, né? Que são as habilidades comportamentais. Até porque a gente sabe, né, que a inteligência artificial já é uma realidade, né? Então, o mercado de trabalho, o futuro do mercado de trabalho, o que realmente vai diferenciar um bom profissional, um bom empreendedor, é realmente essas habilidades comportamentais. Então, esse é o nosso grande objetivo, né? Quando a gente vai executar o nosso projeto nas escolas, aqui o Daniel, que é um exemplo de empreendedor social, né? É justamente esse, é a gente fomentar, né, essa questão do protagonismo, da criatividade, de pensarem realmente fora da caixa. Tem algo muito legal que a gente promove nas escolas, são os ideatons, os hackathons. Então, a gente coloca problemas reais para os jovens solucionarem. Então, para isso, a gente promove premiação. Então, são dinâmicas, né, que ajudam, que incentivam, né, os jovens a realmente a terem uma metodologia de ensino diferente, né, que a gente sabe que a cultura maker, né, do fazer, do realmente aprender fazendo, né, realmente é algo que a gente vê que realmente dá transformação e causa impacto no ensino e nas habilidades desses jovens. Então, esse é o nosso grande objetivo, né? Ô Daniel, e como foi que você deu match com o Sebrae? Você desenvolveu um projeto, depois você criou o Hub, certo? Então, você já tinha dentro da sua postura esse movimento empreendedor, esse olhar especial. Como é que você conhece o Sebrae e como foi que o Sebrae te ajudou aí a potencializar esse teu olhar que já era empreendedor, né, e continua sendo? Massa. Samantha, quando fala das ações do Sebrae, né, nas escolas, com impacto no jovem, é bem interessante, porque eu também conheci o Sebrae em uma ação do Sebrae. Né? Depois que eu terminei minha escola, ali que estava com meus 17 anos, 18 anos, naquela fase que você termina o ensino médio e está entrando em faculdade, eu já tinha um Fruto de Favela, sendo que eu não conhecia totalmente o Recife, porque eu nasci em Paulista. Assim, mesmo que a gente mora tão próximo, são cidades tão próximas, mas é uma realidade muito grande, né? Muita gente que mora lá não vem muito para cá. E aí eu comecei a estudar jornalismo na Universidade Católica de Pernambuco, na Unicap, né? Como bolsista, e aí eu comecei a vir para cá, naquela fase já me tornando adulto. E aí eu conheci o Sebrae de forma bem interessante. É bem interessante. Eu estava na biblioteca, abri o computador, vi que ia ter uma ação do Sebrae com empreendedorismo para jovens. Não sabia nem o tema, assim, eu vou lá. Chamei meu amigo, eu saí da Unicap, fui até Ilha do Retiro, para um evento do Sebrae, assisti a palestra e, caramba, fiquei interessado, né? Assisti, pô, massa. Aí depois eu vi outro evento do Sebrae, que era para reunir empreendedores. E eu já me entendia como empreendedor social, né? Então eu vou para esse evento. E aí eu peguei e fui para um evento de noite. A partir dali, eu conheci o pessoal do Sebrae Lab, né, na época, que era o laboratório do Sebrae, e comecei a estar mais conectado com o Sebrae para desenvolver ações. Aí quando eu trago para o Sebrae, eu tenho um projeto social lá em Maraguapium, foca em ensinar empreendedorismo, tecnologia para os jovens, e o Sebrae se torna apoiador do meu projeto. Olha Aí só. eu tinha 17 anos de idade, né? Você nem imaginava. Nem imaginava, né? assim, o que poderia acontecer no futuro, sabe? E aí o Sebrae começa a ser um patrocinador, né? Na época, eu lembro que eu dialoguei com Tiago Surugi, com Cláudio Azevedo e também com Lívia. E aí eles começam a apoiar, e de fato o Sebrae apoiou com patrocínio. Aí eu fiz, caramba, tipo, agora tem o Sebrae, né? E aí depois que o Sebrae passa a patrocinar, cada vez mais, assim, eu começo a criar novas parcerias a partir do que eu já tinha, né? E aí eu fui desenvolvendo o meu projeto, e aí foi se transformando em um negócio, e aí foi cada vez mais crescendo o impacto. Eu comecei impactando 20 crianças na comunidade, depois já estava impactando 100, 1.000, aí depois 10 Tomando mil. proporções maiores. Aí começou né? em Paulista, veio para Recife, depois de Recife a Olinda, depois começou a ir para outros estados, outros municípios de Pernambuco. Depois comecei a viajar para outros estados. A coisa começou cada vez mais a ganhar força e fôlego. E aí, os jovens que eram adolescentes lá atrás comigo começaram também a se desenvolver, cada um para os seus espaços, né? E no final das contas, a partir de toda essa trajetória que eu fui construindo, desenvolvendo ações de impacto,
o Sebrae começa também a me convidar para eu falar para outros jovens. Olha só, Essa minha experiência. gente, tá vendo? Sabe? Isso aí. Tudo Virou- começou virou com o referência. comportamento empreendedor lá. Exatamente, exatamente. Aí o Sebrae me convida, assim, e quando me convida, eu acho que eu até conheci Samantha em uma dessas ações que eu tava. Foi. E aí eu começo a falar para jovens, começo a falar para professores, né? Como que o jovem pode ser um agente de transformação também na escola, junto com o professor. Eu começo a ir para eventos do Sebrae também, com empresas. E cada vez mais o Sebrae foi me convidando, até que eu participei, né, do processo de chamada aberta, porque o Sebrae tem algumas oportunidades. Eu também fui participando de hackathons com o Sebrae, por exemplo. O Sebrae fez um hackathon com a Unicap, que na época da pandemia, que eu fui nos premiados nesse hackathon. E aí, cada vez mais eu vou ali, estando próximo das políticas. Antenado nas oportunidades. Nos projetos e nas ações que o Sebrae faz. Até que chega esse momento de eu, enquanto jovem, me tornar um instrutor credenciado com 23 anos no Sebrae, com esse objetivo de despertar em novos jovens o sentimento de empreender, Olha de só. serem protagonistas para transformar a sua escola, a sua cidade e Pernambuco. E aí, ano passado foi a minha primeira rodada de ações com o Sebrae. A gente rodou 60 escolas, 45 municípios. E esse Muito ano, legal. aí o Sebrae atualizou aí o projeto. A gente já rodou várias escolas do Sertão. A gente foi para o Sertão de Pernambuco, né? Vale do São Francisco, Pajeú, Muito legal. Araripe, Zona da Mata, Ô, Agreste, Daniel, mas tu tudo falando isso. assim, eu fico pensando que você que tá aí do outro lado pode estar querendo. Eu quero também, Angélica, como é que eu faço? Como é que o Sebrae pode ajudar? O que é que tem lá? Samantha vai explicar pra gente quais as iniciativas existem hoje no Sebrae que pode ajudar esse jovem que tá lá querendo de repente entender mais como é que ele faz para se qualificar, tem um projeto, tem uma ideia. Conta pra gente. Então, nós temos diversos cursos, capacitações, oficinas, né? A gente também atua com um agente diretamente nas escolas, né? Que é o nosso agente local de inovação, no qual ele faz um plano de ação na escola e, através desse plano de ação, ele coloca, por meio da dor que ele identificou ali naquela escola, ele traça um plano de ação com diversas oficinas, capacitações. Então, a gente procura, dessa forma, atender o maior número de escolas, né, possíveis, né, com esses agentes, né, fazer esse atendimento personalizado, né, porque justamente é essa a ideia, a gente construir um plano de ação que seja adequado, né, com as A dores. escola que entra em contato ou o próprio jovem pode entrar? Então, na verdade, é a escola que entra em contato com a gente, porque o objetivo desse projeto é realmente trabalhar em massa, trabalhar com a escola, trabalhar com o ecossistema, digamos assim, né? Porque a gente entende, não adianta trabalhar só um aluno pontualmente, então realmente é necessário que a gente atue em rede, né? Por meio do ecossistema de educação, que seria o quê? A escola, a comunidade, né? As empresas do local. Então, por meio dessa rede, né, a gente consegue realmente fazer uma atuação consistente, né? Que traga resultado e que traga impacto. Então, a escola que estiver interessada, né, em participar desse projeto conosco, é só entrar em contato, né, por meio do nosso site, nosso Instagram, né, e aí a gente pode estar conversando, né, sobre essas possibilidades, né, da gente estar levando um agente nosso para lá, tá levando até o Daniel, né, para levar aí essa palestra maravilhosa, né, que é Ser Jovem é Poder, né, que, enfim, é magnífica, né, os jovens realmente, a gente tem trazido um resultado muito legal com essa palestra do Daniel, a gente vê que realmente a forma de ensinar mudou e o Daniel traz muito isso, né? Porque é um jovem falando para jovem, então eu acho que isso eles conseguem se espelhar, né, no Daniel, na história de vida do Daniel. Então a gente vem atuando por diversas frentes, né? Tem o Daniel, tem os projetos, tem os desafios, tem os prêmios, tem muita coisa legal que a gente pode se conectar, né? Que a gente pode conversar e aí desenvolver aí uma trilha bem bacana para a escola que ficar interessada no nosso projeto. Muito legal, hein, minha gente? Olha aí, você podia estar pensando que o Sebrae só é para quem já é empreendedor, para os empreendedores, não. Então, se você é jovem, ficou interessado, conversa com a direção da sua escola. De repente, a sua escola recebe aí a visita de Daniel, ou então uma outra formação do Sebrae, vai ser uma grande oportunidade. A gente vai agora chamar um vídeo do app do Sebrae. Se você não baixou ainda no seu celular, tá perdendo tempo, viu? Roda aí o VT. Estamos de volta com o Pode Dar Negócio, falando sobre educação empreendedora. Olha aí, eu fiquei aqui pensando
que isso acontece na vida adulta também, mas acho que com o jovem talvez seja um pouquinho mais forte, que às vezes dá aquele medinho, né? A vontade de desistir, eles não acreditam em si. Estou falando que é mais do jovem, mas todo mundo sente isso, É né? verdade, É assim, será que eu sou capaz? Uhum. Essa educação empreendedora, Daniel, te ajudou de alguma forma nisso também? Ou você sempre teve esse espírito forte, decisivo? Eu sempre digo assim que a escola, para minha vida, foi mais que um ambiente apenas de aprender a ler, a escrever, a estudar. Foi também um refúgio, sabe? Porque a gente sabe que muitas das vezes as escolas, eu vou dizer as públicas, né, que é mais o público-alvo do Sebrae, elas estão em áreas mais vulnerabilizadas do Estado. E aí o contexto de ensino integral, muitas das vezes o jovem se sente cansado, mas para mim foi também uma forma de eu conseguir, por exemplo, ir para a escola para ter uma alimentação de forma mais organizada, sabe? Para ter sempre ali aquele lanche ou almoço, né, que as escolas sempre dão. Então, assim, o despertar do empreendedorismo na minha vida, ele surgiu dentro desse lugar de refúgio, que ao mesmo tempo é o mesmo lugar que faz com que você descubra suas habilidades. Porque nas escolas públicas você tem ali, dentro da sala de aula, o aluno que ele é líder de sala, tem o jovem, o protagonismo juvenil, aí tem as equipes de robótica, aí tem os jovens que participam de projetos, tem os jovens que fazem teatro, dança. Então, sempre na escola, eu fui sempre esse menino, essa criança, adolescente, que participava de diferentes ações na escola, seja municipal, quando eu fui no meu ensino fundamental, seja no ensino médio, quando eu fui da escola estadual. E aí eu sempre estive ali, participando de diferentes ações que fizeram com que, de fato, eu me moldasse para que hoje eu olhasse para trás e pudesse falar: a educação, de fato, ela transforma vidas, me transformou e hoje eu tenho um propósito, e muito mais do que um propósito, um compromisso de também replicar essa transformação que foi na minha vida para outros Isso, jovens. servir de inspiração, né? A gente Total. escuta aqui a história de Daniel e chega, o olhinho fica brilhando, porque você vê que é um exemplo de que é possível, né? Você ser exemplo para outras pessoas. Samantha, acho que isso também muda a cabeça do professor, né? Do gestor da escola. Ao longo do projeto, né, que a gente vem executando nas escolas públicas, né, a gente vê como o potencial da educação empreendedora, né, de movimentar, de realmente trazer o diferente, o novo, né. Então a gente vê assim, quando a gente leva também essas capacitações para os professores, a gente leva para participar de congresso, para premiar projeto. Então a gente vê que é algo até novo também para os professores, né, essa cultura empreendedora, né. Então a gente vê o entusiasmo, vê realmente a animação deles, né, de estarem fazendo algo novo, de estarem realmente prospectando algo que eles veem que vai causar um impacto transformador no futuro. Então eu vejo que realmente é uma rede, né? É uma rede que unida, conectada, né? Tem projetos muito promissores e acredito muito nesse potencial. Que bom. Daniel, então hoje, através do Hub, você viaja ao estado de Pernambuco, dando palestras para empresas, para jovens, falando aí da tua trajetória e inspirando esse comportamento empreendedor também nesses jovens. Durante esse percurso, são 3 anos já da empresa, né? Do Hub. Sim. 3 anos. E com o Sebrae a gente está no nosso segundo ano, né? No segundo ano. Certamente você já ouviu muita história, já conheceu muita gente. Ele estava mostrando aqui uns vídeos, minha gente, antes da gente começar a gravação. Muito interessante. Teve alguma história assim que foi a mais marcante que tu pode contar pra gente? Então, no Hub Periférico, a gente trabalha com várias linhas, né? Hoje nós temos projetos que nós estamos desenvolvendo focado em tecnologias para o clima, tem ações voltadas para o desenvolvimento esportivo de criança e adolescente. E aí, com o Sebrae, a gente trabalha esse lado da formação empreendedora. E aí, ano passado, a gente executou com o Sebrae Pernambuco a metodologia do aprender, construir e inspirar. Aprenda, construir, inspire. E esse ano a gente fez uma adaptação para o contexto, trazendo uma temática mais próxima do jovem mesmo, que é o Ser Jovem é Poder, um papo sobre liderar e empreender, como Samantha falou. E aí, é bem interessante a forma que a gente trabalha, porque quando cada vez mais eu fui estando próximo do Sebrae, eu fui entendendo, assim, os vários contextos e as várias ações que o Sebrae tem, que pode, para o jovem, surtir muito efeito. E aí, quando a gente fica mais conectado com o Sebrae, claro, hoje eu não estou como Instituto Sebrae, não foi por um contrato, um processo licitatório e tal, um processo burocrático que toda empresa tem que passar, né?
E aí, quando a gente cria a metodologia para o Sebrae, quando a gente testa a metodologia no mercado, e depois a gente traz para cá, foi sempre entendendo a importância da gente levar a pauta da educação transformadora, a educação empreendedora, com uma linguagem simples e que o jovem consiga se sentir pertencente àquela metodologia. Então, aqui eu falei formal, mas o Sebrae me dá a licença poética de conseguir chegar no jovem, numa escola pública e falar: meu irmão, meu parceiro, vocês já sabem, vocês conhecem da pauta do empreendedorismo, ei boy, ei menina. Eu consigo, assim, o Sebrae dá essa Mas nessa trajetória, tu Uhum. conheceu alguma história inspiradora? Tem Então. algum jovem, algum momento assim que você, eu Uhum. conheci uma pessoa... E aí, a partir desse reconhecimento, né, que os jovens conseguem ter, assim, até mesmo territorial, a gente começa a, de maneira minuciosa ali, mas com aquela agitação, trabalhar pequenos pontos e pequenas potencialidades que cada um deles tem. Então, por exemplo, recentemente eu estava com Samantha lá em Porto de Galinhas. E aí os meninos na escola, eles têm muita agitação e tal, Isso. e gostam muito do rap. Gostam muito do rap. Então a gente fez lá uma batalha de rap Foi. que fez com que todo mundo, assim, agitasse a escola. E sempre o rap ali, né, aguçando, como Samantha falou, a criatividade, aquele espírito criativo. Ao mesmo tempo, também, esse ano, por exemplo, junto com o Rui Periférico, junto com o Sebrae, a gente foi para vários locais, né? Teve um local que eu fiquei super impactado, que foi lá na área do Sebrae, Unidade Araripina. A gente foi para um município chamado de Granito, e é bem interessante, porque quando a gente vai levando as metodologias do Sebrae, a gente sempre leva a pauta do empreendedorismo, mas trazendo, por exemplo, uma música de Racionais, aquela música Fé em Deus, que Ele é justo e meu irmão, nunca se esqueça, na guarda guerreiro, levante a cabeça. Ao mesmo tempo também a gente leva referências mundiais como Malala, referências como o menino que descobriu o vento. E aí tem um momento da dinâmica que a gente faz a batalha de rap, né? E aí quando eu tava lá em Granito, a gente fez, pô, agora vai ser a batalha de rap, a batalha do Sebrae e tal. E aí o menino fez, a gente aqui não é bom de rap, não. A gente aqui é bom de toada. Aí eu, eita, puxa. Aí eu, como é que é toada? Eu sou de Recife, né? Recife a gente não tem muito esse contexto da vaquejada como tem o interior. E aí dois meninos, adolescentes, 12 anos, se levantaram, foram lá na frente e a batalha que seria de rap foi uma batalha de toada. E aí, da forma deles, a partir do contexto sociocultural que eles vivem, dali do contexto da vaquejada, que também é uma forma de empreender dentro do sertão de Pernambuco, né? Eles começam a fazer ali aquela batalha de toada um contra o outro, trazendo uma temática altamente educativa, falando sobre a realidade da escola, falando que o menino precisa cada vez mais estudar para melhorar sua nota, enfim, trazendo vários contextos que criança que estava lá, adolescente, professor, Todo mundo gestor, participou. secretário de educação, todo mundo que estava lá ficou altamente impactado com aquela realidade ali da palestra. Sim. E aí, depois o pessoal veio perguntar, pô, como é que vocês do Sebrae conseguem? Aí quando a gente fala, então, quando o Sebrae, assim, quando a gente, junto com o Sebrae, a gente leva essas metodologias para a escola, é de uma forma que o jovem, ele se compreenda naquele conteúdo, sabe? De uma maneira que ele entenda que aquilo ali, né, que a gente está cada vez mais falando, desse modo mais jovem, né, de jovem para adaptando a linguagem da comunicação, que né? de fato aquela coisa que é a educação, o empreendedorismo, sim. que às vezes é uma pauta muito difícil, pode fazer parte da vida dele a partir do contexto que ele vive. E a partir daquele contexto, ele pode explorar o mundo todo. E eu fico pensando também que talvez, Samantha, se eu estiver errada, você me corrige, a educação empreendedora talvez seja isso também. Por exemplo, vocês tinham um planejamento de fazer uma batalha de rap, chegou lá, fez essa identificação de que aquilo, a toada, era mais pertinente para aquele momento, e essa ferramenta foi utilizada. Isso é educação empreendedora também? Com certeza, porque ele é o senso de pertencimento, né? Então a gente quer enaltecer o protagonismo do jovem no local em que ele vive. Então nada é mais importante do que ele enaltecer a sua cultura, de enaltecer o local onde ele vive, né? Isso é uma forma de empreendedorismo também, né? O empreendedorismo cultural, o empreendedorismo social. Então isso está tudo muito conectado com essa questão do pertencimento, né? De realmente ele se sentir um agente transformador daquele lugar.
E eu né? já passo aqui para a próxima pergunta. Queria que Samantha também esclarecesse para a gente um pouquinho. A gente já viu aí que a educação empreendedora é fundamental para esse futuro empreendedor, para esse jovem que vai ter uma tomada de decisão mais assertiva, mais Sim. perspicaz. Quais os desafios dessa educação no empreendedorismo no Brasil para os próximos anos? O que a gente poderia trazer como desafio? Então, o grande desafio que eu vejo hoje também é a questão vendo a nossa perspectiva das escolas públicas, né, que é o público-alvo central, né, desse projeto que a gente atua, né, são muitos desafios, né, a gente sabe essa questão de estrutura, a questão, enfim, são diversos, né, mas no que é que a gente acredita, né, realmente nesse potencial transformador dos jovens, do ecossistema. Então, o futuro do trabalho, né, já está aí, né. É a questão das habilidades comportamentais, a gente realmente trabalhar isso, né? De realmente pensar num futuro voltado para habilidades, não é? Porque a inteligência artificial já está substituindo o trabalho manual, né? De uma forma cada vez mais latente. Então, essa questão da tomada de decisão, da criatividade, de realmente do jovem ter uma perspectiva de futuro pautada nessas habilidades, né? E a gente sabe que agora, com o advento da comunicação, é tudo muito rápido, é tudo muito enérgico. Então, é um grande desafio, né? A gente pegar esse jovem com essa mente, né? Que está o tempo todo pensando de uma forma muito rápida, tudo muda muito rápido. Então, é a gente acompanhar, né? A gente tentar realmente pegar esse ritmo, né? De acompanhar essas transformações, né? Que vem acontecendo dia após dia, né? E realmente pautar, né? Nessa questão comportamental, de resgatar um pouco, sabe? Essa questão da resiliência, da paciência, né, de que realmente tudo tem o seu tempo de acontecer, né, basta acreditar, né, basta você realmente procurar as pessoas certas, estar no lugar certo, né, e realmente, de fato, não desistir, né. Mas... E alinhar as pautas também de sustentabilidade. Exatamente, exatamente. A gente tem executado trabalhos muito legais com grandes empresas, né, eu tive a oportunidade de executar um projeto com a Moura, né, em Belo Jardim, e agora estou tendo a oportunidade de executar um projeto com a Pernambuco Construtora, né, no qual esse projeto é pautado em sustentabilidade, inovação, empreendedorismo social, inclusão social. Então, o futuro é isso, né? Realmente, quem não estiver falando em sustentabilidade e inclusão está no caminho errado, né? O futuro é realmente esse, né? Essa grande a pauta, né? A gente está cada vez mais voltado para essa questão, né? Nos nossos projetos, nas nossas ações, realmente a gente vê que o futuro tá guardadinho nessas pautas. Daniel, tenho certeza que quem não lhe conhecia, que ouviu aqui essa conversa, virou seu fã, se inspirou. Então eu quero que você agora olhe para a câmera, manda um recado aí para alguém que está com alguma ideia, está querendo empreender, quer conhecer mais da educação no empreendedorismo. Manda uma mensagem aí de motivação para esse jovem se inspirar, falar com a escola, se mobilizar e quem sabe também não se tornar aí um Daniel. Então, a gente vive hoje em Pernambuco e no Brasil diferentes desafios relacionados à escola, às oportunidades. Eu sempre costumo dizer assim que todo jovem ele tem capacidade, mas nem todo jovem ele tem oportunidade. E aí, minha gente, entendam uma coisa, o Sebrae cada vez mais está buscando aí democratizar as suas formas de chegar em diferentes territórios, em diferentes escolas de Pernambuco, que não é de hoje, faz muito tempo, e aí hoje, cada vez mais, as metodologias estão se inovando. E entendam uma coisa, se você está na sua escola, às vezes achando que não tem sonho, que você não vai conseguir alcançar os seus objetivos, compreenda uma coisa, o Sebrae vai estar sempre disponível para impulsionar as suas boas práticas. Porque comigo também foi assim, sabe? Eu também conheci o Sebrae da maneira que eu conheci, o Sebrae passou a me impulsionar e hoje eu tenho essa oportunidade de estar nessa cadeira para falar com os jovens. Então compreendam sempre isso. Se você sonha, se você estuda, se você cada vez mais ali está buscando construir o seu futuro da maneira melhor, a escola é a chave para essa transformação. O local que você está é esse ambiente de laboratório, é esse ambiente de você fazer ações que possam cada vez mais gerar impacto local, mas sempre buscando também fazer com que esse impacto local ele possa ganhar cada vez mais vida a nível global. Eu fui um jovem que vim de escola pública, que passei por todos os contextos de desafios
da escola pública, também vim de uma comunidade. Na escola, eu me tornei um jovem protagonista, eu me tornei uma liderança empreendedora. Hoje eu tenho 24 anos de idade, hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho uma empresa. Fui premiado na ONU, fui para a ONU 6 vezes da minha vida, sem gastar nada. Hoje, o Sebrae, tenho essa honra de ser instrutor do Sebrae, mas tudo que eu construí foi porque a escola foi o local que eu cada vez mais me engajei para transformar essa realidade. Então, assim como eu, aproveitem as oportunidades que o Sebrae leva para vocês, porque isso pode ser uma grande chance de vocês transformarem o local que vocês estão e, ao mesmo tempo, transformarem as suas vidas. Bom demais, Samanta. Então, como o Sebrae, né, venho dizer aqui que nós acreditamos muito no potencial de vocês, que vocês não desistam, né? Errar faz parte do processo, né? Então, a gente, ao longo desse tempo aqui, executando vários projetos, né, a gente viu, né, Daniel, projetos incríveis, ideias incríveis. Então, nós acreditamos muito no potencial transformador dos jovens e nós estamos aqui para ajudar vocês a construir junto, né, a gente fomentar ideias, a gente fazer negócios, por que não, né, e evoluir junto. É esse nosso grande objetivo, né, a gente plantar as sementes, né, para colher os bons frutos no futuro, que esses bons frutos são vocês, né, e o que vocês precisarem, pode contar comigo. Mais do que um projeto, isso é uma missão de vida, né? Eu costumo dizer que ajudar, transformar vidas por meio da educação acaba que torna propósito, né? Então, o nosso propósito é realmente ajudar vocês, né? Despertar esse potencial que existe dentro de vocês, para que vocês possam ser protagonistas da vida de vocês e brilharem, né? Cada vez mais. Olha aí, minha gente, aproveita, manda esse vídeo para quem você acha que está precisando também se inspirar. Obrigada por ter ficado com a gente até aqui e até o próximo Pode Dar Negócio. Obrigada, minha gente. Obrigada pela oportunidade.